Boa noite, meu povo! Agora sim a gente vai falar de coisa boa. Agora sim chegou o momento de falar de matéria boa. Agora sim! Agora a gente vai parar de falar de crime e vamos falar de dinheiro, que é bem melhor. Bora lá, gente, começar. Oi para todo mundo. Para quem não me conhece ainda, sou a professora Nayara Milhomens. Já antecipei que aqui a gente fala de coisa boa, de direito civil, né? Uma hora dessa é melhor começar a falar de coisa boa. E aí, quando eu fui pensar num tema, eu pensei, gente, direito civil já é bom demais. O que tem dentro do direito civil melhor ainda para a gente falar? Também. Também, né? Dinheiro é coisa boa. Dinheiro é um negócio bom. Mas tem uma coisa, tem um tema que o povo gosta demais. Qual que é o tema? Casamento. Vocês não gostam, não? Achei que eu ia agradar. Tô agradando, não? Vocês vão gostar. Sabe em que momento vocês vão gostar? Dia 24, quando vocês pegarem a prova de vocês, vai ter uma questão lá de casamento, que a gente vai gabaritar. Aí, nesse momento, vocês vão gostar. Vocês vão falar, nossa, nunca gostei tanto de casamento como agora. Né? Seguinte, gente. Já que a gente vai falar de casamento, de coisa boa, vamos falar de regime de bens, não é falar de dinheiro? Regime de bens é para regular o quê? Questão econômica, questão financeira dos nubentes. O que são os nubentes? Os noivos. Mas o regime de bens vale não somente para casamento, vale também para união estável. O que é o regime de bens, então? É aquele acordo, aquele contrato feito pelos nubentes para regular a sua questão patrimonial. Casamento é contrato? Casamento é contrato? E o amor? Onde que fica? Não existe amor no direito? Nunca existiu amor no direito? É bom, né? Eu recomendo que exista um pouquinho de amor, mas a gente vai regular questão patrimonial. Então, para isso que existe os regimes de bens. Vamos lá. Regimes de bens para casamento e também para união estável. A gente escolhe regime de bens? Sempre? Direito é feito de exceções. Direito é feito de... Depende. Depende, porque sempre vai ser a livre escolha dos nubentes o regime de bens? Não, existe um regime de bens que a gente não escolhe. Qual é? Separação obrigatória de bens, né? Então, a regra é que nós vamos escolher o regime de bens. Deixa eu só prender isso aqui, senão vai parar lá no meu tornozelo. Pronto. A regra é que nós vamos escolher o regime de bens. Então, os nubentes são livres para essa escolha. E qual é o regime de bens convencional? Regime de bens legal, que é aquele que, caso não seja escolhido nenhum outro regime de bens, será esse que vigorará tanto para o casamento quanto para a união estável? Comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Regime convencional, regime legal. Então, nós temos comunhão parcial, que é o regime convencional, é a regra, tanto para o casamento quanto para a união estável, mas os nubentes podem escolher um regime diverso. Quais são? Separação total, comunhão universal, que é aquele assim, quando esse de fato há muito amor. Há muito amor, né, para ir para a comunhão universal. E participação final nos aquestos. Temos 4 regimes de bens.
Professora, não gostei de nenhum desses 4. Posso criar um novo regime de bens? Posso? Posso. O que a gente pode fazer? E nesse caso vai ser por meio de um pacto antinupcial, por meio de escritura pública, o regime de bens escolhido, criado pelos nubentes. Exemplo, podemos determinar aqui, com relação aos bens móveis, serão partilhados, todos os bens móveis adquiridos na constância da união vão ser partilhados e os imóveis não vão ser partilhados. Isso pode ser aqui regulado. Então, a gente pode criar. Vocês podem querer, quem ainda não casou, depois dessa aula, sendo incentivado ao casamento, eu tenho certeza, pode criar um novo regime de bens. Desde que a gente não viole nenhuma lei, nenhuma ordem pública na criação desse regime de bens, ok? E aí, falando aqui especificamente da comunhão parcial. Como é o regime legal, é o convencional, é o que mais cai lá na prova da gente. E aí nós vamos ver quais são os bens que comunicam e quais são os bens que não comunicam na comunhão parcial de bens. Primeiro, direito é feito de exceções. Cai lá na prova para a gente a regra? Não cai. Cai a exceção, que é a exceção que a gente vai acertar. Nesse caso, quando a gente fala de comunhão parcial de bens, de forma simplória, né? Como que a gente explica a comunhão parcial de bens para quem é leigo? Olha, tudo que você tinha antes de se casar é seu, tudo que for adquirido na constância da união ou da sociedade conjugal ou da união estável pertence aos dois. Comunhão parcial de bens. De forma simples. A gente sabe que é assim? Existem bens que, ainda que tenham sido adquiridos na constância da união, não vão ser partilhados? Existem. Quais são eles? Aqui, o que a gente vai pensar? Para saber quais são aqueles bens que são excluídos da comunhão, que são os chamados bens. Os bens, eu ouvi, particulares. São aqueles dispostos lá no artigo 1659. Artigo 1659 fala para a gente quais são os bens que não vão ser divididos com o seu cônjuge. Você se casou pela comunhão parcial e ainda assim não vai dividir nada com ele. Aqui, o que vocês vão pensar? O que eu tinha, o que eu ganhei, o que eu troquei, meu salário e itens do meu trabalho. Vou repetir. Quais são os bens que não comunicam os bens particulares? O que eu tinha, o que eu ganhei, o que eu troquei, o meu salário e itens de trabalho. Vamos gravar essa frase na cabeça, porque vai ser ela que vocês vão lembrar. O que eu tinha, o que eu ganhei, o que eu troquei, meu salário e itens de trabalho. Vamos ver cada um desses aqui, para a gente lembrar? Os bens particulares. O que eu tinha? O que eu ganhei? O que mais? O que eu troquei? Meu salário e itens de trabalho. Falando em casamento, já mandaram foto para os cônjuges avisando que está aqui? Porque falar uma hora dessa que está na rua, gente, é perigoso, né? Então já manda foto, fala, olha,
Lembrei de você, meu amor, tô assistindo aula de casamento. Saudades. Não, não vamos chegar lá no divórcio, não. Fala, saudades. Daqui a pouco eu tô aí. Pois é. Ah, é? Vocês viram? Essa calça tinha uns 3 anos que eu tinha comprado. Eu vou na balada? Não vou. Tava lá, aguardando a ocasião especial. Acho que voltou. E aí chegou a ocasião especial, vim fantasiada de árvore de Natal para vocês, né? Um negócio discreto, vocês já tiveram aí as branquelas. A gente tem que escolher um negócio, uma roupa especial para momentos especiais. Já que essa é a última vez que eu... Esse aqui tá indo agora? Foi? Então, gente, já manda aí, manda uma foto para os cônjuges. Eu tomei energético, tomei meio litro de energético ali, estou pronta para dar aula para vocês até 8 horas da manhã, para a gente entregar para o pessoal da pós, tá bom? João Augusto já me liberou. Então, dá para a gente ir lá até no final de Sucessões. Meu marido viajou, foi pescar. Eu não tenho compromisso, vocês têm? Eu não tenho, estou aqui trabalhando para pagar o luxo dele. Casem, é ótimo. É uma maravilha. Seguindo, então. Vamos ver aqui a respeito de quais são os bens que não comunicam. Os bens que são bens particulares. No caso de dissolução dessa união estável ou dessa sociedade conjugal, esses bens não vão ser partilhados. São bens particulares. Quais são eles? Primeiro, o que eu tinha. O que é esse o que eu tinha? Todos os bens que eu possuía antes de me casar. Os bens anteriores ao casamento são bens particulares. Vão ser partilhados no caso de um divórcio? Comunhão parcial, não. Bens anteriores. São só meus bens que eu não vou partilhar aqui? Não, tem outra coisa também que não vai comunicar. As minhas obrigações. As dívidas que eu constituí antes de me casar. Casei, vou colocar meu marido para pagar? Gostaria, mas ele é obrigado? Não é. Por quê? Porque as obrigações adquiridas antes do casamento são bens particulares. Não é só alegria, só bem, não, gente. Não é só a parte aqui quando tá bom, não. A parte ruim também a gente não vai comunicar, não vai partilhar essas obrigações adquiridas antes do casamento ou da constituição da união estável. O que mais que são bens particulares? São os bens que eu ganhei. Herança e... O que mais? Que é a título gratuito. Herança e doação. O que eu ganhei? Aqui é a parte boa. O que a gente ganha? Herança e doação. Eu não estou ganhando isso aqui, não. Estou ganhando só a parte de dívida. Herança e doação. O que significa isso? São bens particulares, aqueles que eu ganhei, que eu recebi a título gratuito, ainda que durante o casamento,
que sejam decorrentes de doação e herança. Aquela história de vou casar porque a família do marido, da esposa é rica, casou na comunhão parcial de bens, você vai pegar uma fatia do bolo lá da herança que ele vai receber? Não vai. Porque, ainda que tenha recebido, durante a constância da união, não comunica. Não vamos partilhar. Certo? O que mais? O que eu troquei. Aqui a gente está falando do quê? Qual que é o termo técnico, jurídico, quando a gente fala de trocar, substituir um bem por outro? Subrogar. Tá dando para ver? Tá, né? Aqui. Não? Subrogação. O que é a subrogação, portanto? Exemplo, se eu, antes de me casar, ganhei um apartamento. Tudo certo. Entra aqui, bens que eu tinha antes de me casar, apartamento não comunica. Apartamento é um bem particular. Me casei. O que eu faço com aquele apartamento? Resolvo vender. Eu vendo o apartamento e compro com aquele valor um lote. Nesse caso, o que eu fiz? Eu substituí, eu troquei a um bem particular e essa subrogação torna também esse novo bem, ainda que adquirido na constância da união, continua sendo um bem particular, porque eu troquei um particular por outro, ok? Entra também. Exemplo, eu já casada, ganhei um apartamento. Aqui foi a título de doação. Troquei esse apartamento por um lote, continuando o exemplo. Nesse caso, subroguei, substituí um bem por outro, esse lote continua sendo um bem particular. O que é importante na prática a gente fazer? Constar isso na escritura, tá, gente? Porque senão os bens vão se misturando, para a gente conseguir comprovar que quando há subrogação é necessário constar lá. Precisar juridicamente não precisa, o código não obriga que tenha essa cláusula de subrogação, mas na prática fica mais fácil da gente demonstrar, do que depois ter que provar, olha, excelência, na época que eu vendi o apartamento, um mês depois eu comprei um lote no mesmo valor, então foi uma subrogação, para facilitar a nossa vida a gente já coloca, tá? Mas não precisa colocar. Prêmio de Mega Sena, qual que é seu nome? Nathalie. Nathalie, daqui a pouco a gente vai ganhar na Mega Sena. Aí eu te falo, daqui a pouco a gente vai vir a parte boa aqui, tá? Vou segurar a sua pergunta. O que mais? Cadê? O que eu troquei, então, bens subrogados, substituídos por outro, não comunicam. São bens particulares. O que mais? Salário. O que a gente recebe aqui de proventos. Salário são bens particulares. E aqui no salário a gente inclui também pensões e a aposentadoria. São bens particulares, certo? Por último, itens de trabalho. O que são esses itens de trabalho aqui? O legislador colocou, além daqueles bens destinados ao trabalho, exemplo. Vamos pegar um exemplo de um dentista. Ele montou o consultório dele, cadeira de dentista é uma fortuna. Estando casado, ele montou o consultório. Venha se divorciar. Esse valor da cadeira, esse valor dos instrumentos de trabalho dele, vão ser partilhados? Não, ainda que ele tenha montado o escritório na constância do casamento, porque são itens destinados ao trabalho. Um computador que você usa para trabalhar, uma
uma máquina de costura para uma costureira. Muitas vezes até a gente tem decisões de jurisprudência a respeito de carro, se esse carro é destinado, se é um motorista de aplicativo, usa o carro como item de trabalho, vai ser bem particular, não comunica. As dívidas contraídas destinadas ao trabalho dele ficam como bem particular. Então, a dívida também fica. A dívida que vai comunicar são aquelas destinadas para a família. Agora, se foi para o consultório, a dívida fica lá para ele também. Tá? Além de itens de trabalho, legislador, jurista, né, gente? Pensou em quê que não vai comunicar? Nossos livrinhos, nossas doutrinas. Vai querer dividir minhas doutrinas, levar meu Flávio Tarturs? Vai não. Porque aqui o legislador especificou os livros também, que a gente sabe que é uma fortuna, né? E aqui, para a gente, os livros já entrariam como itens de trabalho, as nossas doutrinas. Mais especificamente, os livros são bens particulares. Além disso, itens pessoais. Já ouviram aquela história de itens pessoais? Já ouviram aquela história? Se você me largar, eu te tiro até as cuecas. Já ouviram isso? Fulano largou o outro, pegou tudo. Levou até as cuecas do sujeito. Pode levar a cueca? Não, vamos garantir a dignidade, né? Vamos garantir a dignidade. Porque aqui, os itens pessoais são bens particulares. O que é item pessoal? Roupa, sua escovinha de dentes. Vamos garantir pelo menos a sobrevivência, a subsistência do sujeito. Itens pessoais, relógio, roupa, enfim, itens de higiene, entram aqui como bens pessoais. As bolsinhas que a gente tem, né? Bens pessoais, são bens particulares, ok? Tudo certo? Então, aqui são os bens particulares que não comunicam. Maxwell, só me fala quanto tempo que eu tenho, por favor. Bora lá. Próximo, então, falamos primeiro dos bens particulares. Vamos falar agora dos bens que comunicam. Agora sim, a gente vai falar o que foi adquirido na constância da União que vai ser partilhado. Artigo 1660. 1660. São os bens comuns. Quais são esses bens comuns? Primeiro, aqueles adquiridos na constância da União a título oneroso. Se foi a título gratuito, o que eu ganhei vai comunicar? Não. Agora, o que foi adquirido a título oneroso é bem comum, vai ser partilhado. Ah, professora, mas está só em nome de um dos cônjuges. Vamos partilhar? Vamos. Não interessa se está só em nome de um, só em nome de outro. São bens particulares aqueles adquiridos a título... Particulares não, perdão. São bens comuns aqueles adquiridos a título oneroso. Certo? Essa aqui é a regra, né? É o que todo mundo fala. O que foi adquirido durante o casamento vai comunicar, vai partilhar. E aí a Nathalie, né? Agora sim, chegou seu momento. Ela perguntou, professora, e loteria, Mega Sena, prêmios, comunicam? O povo que vai ganhar lá o Big Brother, se a pessoa que ganhar for casada, vai ter que dividir o prêmio, caso ela seja casada na comunhão parcial de bens? Sim! Então, todos aqueles bens adquiridos por fato eventual, loteria, prêmio, jogo, Mega Sena, vai dividir sim. Aquelas histórias que a gente vê, o sujeito ganha lá na loteria, na Mega Sena, o que ele faz? Some no mundo. Aí esquece, né, que era casado. Vai ter que dividir? Vai, não é na riqueza e na pobreza, gente?
Quando está na pobreza, está junto, né? Ganhou um dinheirinho, some no mundo. O que mais? Os bens adquiridos por doação ou herança são bens comuns. Ué, professora, não era bem particular? Quando que doação e herança serão bens comuns? Quando ela for destinada para ambos os cônjuges. Então, tem que estar disposto lá na herança, no legado, na doação, que ela está destinada para ambos. Sendo destinada para ambos, pertence a ambos. Agora, sendo destinada somente a um dos cônjuges, vai pertencer somente àquele cônjuge que foi beneficiado. Certo? Então, prestem atenção nesse peguinho aí. Quando tiver lá doação, herança, a regra é que é bem particular. Agora, se lá na questão estiver falando que a herança foi destinada para ambos, entra como bem comum por uma questão lógica, né, gente? Se foi para os dois, vai pertencer aos dois. O que mais? Benfeitorias dos bens particulares. Aqui a gente lembra de benfeitoria lá da parte geral. O que é benfeitoria? São as modificações realizadas no bem principal. Exemplo. E aí, eu estou com uma cliente que é exatamente uma situação dessa. Na verdade, dela é a segunda. Se, no caso dela, é um processo de divórcio, que o marido, ele recebeu a título de herança uma fazenda. Não comunica, fazenda pertence a ele. Mas nessa fazenda, depois de casados, ele construiu uma casa. A casa é uma modificação no bem principal. A casa construída, a benfeitoria realizada naquele bem particular, essa benfeitoria é bem comum. A fazenda é bem particular dele. Mas a benfeitoria, a construção que ele fez na fazenda, é bem comum. Ok? Pergunta? Ele vendeu a fazenda por 2 milhões e comprou outro. Enquanto ele conseguir demonstrar essa subrogação aqui, essa substituição, é ad infinito. Desde que consiga provar que aquele último bem lá foi adquirido aqui, lá o primeiro bem foi a título de herança, de doação. Então, comprovando essa cadeia aqui até chegar no último, ele continua sendo um bem particular. Exatamente. Vamos sempre colocar lá para ter essa certeza. Porque acaba que vai havendo uma confusão patrimonial se não tiver esse cuidado, né? Por último, gente, de bens que entram na comunhão, aqui é onde pega lá na nossa questão. Frutos dos bens comuns ou particulares. O que são os frutos? Frutos são aqueles bens que a gente retira do bem principal, fruto é um bem acessório, que nós retiramos do bem principal rotineiramente, de forma contumaz. Exemplo de fruto, o aluguel. O aluguel, todo mês não está gerando um aluguel lá? Nesse caso, o exemplo que eu dei, se eu tenho um apartamento que eu ganhei, que eu comprei antes de me casar. O apartamento, ele é bem comum ou bem particular? Particular. Foi adquirido antes do casamento. Mas eu deixei esse apartamento lá alugado. E todo mês, eu já estando casada, todo mês cai o valor do aluguel. O aluguel é fruto. Os frutos, ainda que sejam de bens particulares, comunicam, vão ser partilhados. No exemplo lá da minha cliente do divórcio, o ex-marido dela recebeu essa fazenda de herança. A fazenda não comunica, mas ele recebe um valor de arrendamento da fazenda.
O arrendamento é um fruto daquele bem particular dele. O arrendamento vai comunicar, certo? Foi assim que caiu lá na prova. Foi assim que caiu lá na nossa prova. Como que foi lá? Foi uma questão... Cadê? Desse lado aqui que eu posso escrever, né? Lá era a questão do Aldo e da Mariane. A Mariane, antes de se casar, ela recebeu um imóvel de doação do pai dela. Ela se casou. E esse imóvel estava alugado, ela estava recebendo todo mês valor a título de aluguel. Antes dela se casar com o Aldo, ela já tinha recebido 50 mil de aluguel. Durante o casamento com ele, ela recebeu mais 100 mil de aluguel. Acompanharam a questão? Então, se casaram e ainda teve aqui mais 100 mil durante a constância do casamento. Tiveram um desentendimento, resolveram se divorciar. O Aldo te procura para perguntar, e aí, eu tenho direito a alguma coisa aqui? Primeiro, esse imóvel que ela recebeu a título de doação, antes de se casar, o Aldo vai ter direito na comunhão parcial de bens? Não, Aldo, tira a mão do imóvel. Aqui, o valor que ela tinha recebido a título de aluguel antes do casamento, ele tem direito a alguma parte? E o que ela recebeu aqui durante o casamento? Porque aqui é fruto do bem principal. É bem comum. Vai ter que partilhar? Sim. Dúvidas? Aí a gente entra lá na parte sucessória. Aqui nós estamos falando como é que vai ser a partilha desses bens no caso de dissolução do casamento. Aí na questão sucessória, onde ela for meeira, ela não é herdeira. Onde é meeiro, não herda. Onde herda, não vai ser meeiro. Tá bom? Não tem como. Do bem que for herdeiro, não vai ser meeiro. Tá? Mas aí entra lá na parte sucessória, tá? Aqui, gente, então, a gente fecha a parte de casamento. Olha aí, doeu? Nem doeu. Vai ter uma questão dessa aqui pra gente lá no dia da prova? Vai. Com certeza. Vão lembrar de mim e falar, nossa, casamento é bom demais. Vão lembrar disso aqui? O que cai lá na prova? Exceção. Direito é feito de exceções. Se atenta, então, a elas. E aí, para a gente finalizar, além de agradecer vocês... Hã? Não, vamos matar ninguém. Vamos matar ninguém. Deixa o povo do penal matar. Hoje a gente não está matando, não. Nossa, maravilhoso falar de morte uma hora dessa. Clima leve, tranquilo. Pessoal, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos lá da graduação é: não sejam alunos medianos. Não sejam alunos medianos. E aqui o fato de vocês estarem numa madrugada de sexta para sábado, uma hora dessa estudando, fica evidente para a gente que vocês não são medianos. Então, a gente sabe que o resultado também não vai ser mediano. Vamos alcançar essa aprovação. E a vitória de vocês é nossa vitória também. A gente comemora cada conquista de vocês como se fosse nossa, porque de fato é. E aí, esse vai ser nosso último exame da ordem. Não quero ver vocês aqui depois. Sabe onde que eu vou ver vocês? Lá nos corredores do fórum. É lá que a gente vai se encontrar. E não vamos encontrar como professora e aluno, não. Como colegas. Sabe onde que a gente vai se encontrar? Lá na sala de audiência. Eu de um lado, vocês de outro, assim, ó, um olhando para a cara do outro. E aí, o que eu vou falar? Supera?
Olha que abusada! O que eu vou falar? Vou falar, a outra parte está muito bem representada. Vou falar para o meu cliente, agora vamos firmar aqui, porque a outra parte tá bem. É assim que a gente vai se encontrar, nos corredores do fórum. E é muito em breve. Vocês já separaram o lookinho de vocês, de andar no fórum? Pode separar, que é muito em breve. Ah, olha! Também vai encontrar. Eu também vou às vezes, né? Mas alguém tem que pagar as contas da família, né, gente? Alguém tem que garantir o luxo do marido, tá vendo? Sendo assim, pessoal, concluo aqui, agradeço novamente. Estou à disposição de vocês, o que precisar, podem me procurar. A gente ainda vai se encontrar mais vezes, né? E aí, hoje, finalizo, porque agora eu vou passar a bola para outra estrela aqui de vocês. Não, vamos deixar aqui a parte... Eu vim falar da parte boa. Oi. Loteria não comunica na separação de bens. Participação final nos aquestos e comunhão universal comunica. Tchau, tchau, gente. Obrigada, boa noite.